aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal. Sabe como é, né? Nesse vídeo eu vou contar pra vocês a história dos videogames. Com o fim de criar algo útil para as horas vagas, os estudantes idealizaram um jogo de batalha espacial capaz de rodar nos arcaicos computadores, que seria o DEC PDP-1, ou Space War. No entanto, alguns historiadores dizem que o tataravô dos jogos fora desenvolvido 4 anos antes, em 1958, pelo físico William Higginbotham, mais conhecido por ter sido um dos criadores da bomba atômica. Trata-se de um joguinho de tênis mostrando um osciloscópio e processando por um computador analógico, uma espécie de atrativo aos visitantes do seu laboratório. Em 1968 temos um importante capítulo da história dos games, por meio da figura do alemão radicado nos Estados Unidos, Ralph Baer. Após ter se formado em engenharia eletrônica e trabalhado em diversas empresas de rádio e TV, Baer teve a brilhante ideia de criar um aparelho capaz de rodar jogos eletrônicos por meio da televisão. Tal fato foi de grande importância para o futuro dos games, pelo fato de que até aquele momento os jogos só rodavam nos computadores e o acesso aos mesmos era restrito a pequenos grupos de estudantes universitários. O primeiro console comercializado da história foi o Odyssey, elaborado pela empresa Magnavox em 1972 nos Estados Unidos. O aparelho foi vendido no Brasil mais tarde, no final da década de 70. Fabricado pela Philco e Ford, o console ficou conhecido como telejogo, o qual basicamente consistia em traços que subiam e desciam para rebater um quadrado. Um pouco depois do lançamento do Odyssey, surge o fenômeno que todos normalmente associam com a história do videogame, o Atari 2600. Projetado por Nolan Bushnell e lançado em 1978 nos Estados Unidos e em 1983 no Brasil, o console é considerado um símbolo cultural dos anos 80, um fenômeno de vendas. O Atari 2600, mesmo com todo esse sucesso, a Atari passou por sérios problemas financeiros durante a década, ao mesmo tempo em que a Nintendo começava a erguer seu império. Seu primeiro sucesso de vendas foi o console Famicom de 8 bits, o qual foi rebatizado de NES, Nintendo Entertainment System. Sob esta plataforma foram feitos jogos famosíssimos, como Mario e Donkey Kong, por exemplo. Enquanto a Nintendo crescia e consolidava como a maior no mundo dos consoles, a Sega, outra empresa japonesa, também se desenvolvia. Para concorrer com o NES, a empresa lançou o conhecido Master System, porém, sabendo que não iria ultrapassar a Nintendo na guerra dos 8 bits, se viu obrigada a direcionar seus esforços na criação de um novo console de 16 bits, o Mega Drive. A líder Nintendo obviamente entrou na disputa e lançou um dos maiores sucessos de toda a história dos videogames, o Super Nintendo. Este é um dos clássicos episódios da batalha dos consoles. Enquanto o aparelho da Sega tinha mais jogos, o da Nintendo era mais avançado e possuía melhores gráficos. Afinal, quem nunca ouviu falar da disputa entre Mario e Sonic, da Nintendo e Sega, respectivamente? Após esta longa competição, entrou uma nova e forte concorrente no mundo dos games, a Sony, abrindo caminho para o surgimento de uma nova geração de consoles. Neste momento, a Sega lançou sem muito sucesso seu 32 bits, o Saturno. A Nintendo surpreendeu todo mundo anunciando seu Nintendo 64 com gráficos de 64 bits. Outro importantíssimo fato foi o lançamento do PlayStation da Sony, que por possuir uma grande biblioteca de jogos, se tornou líder de vendas e bateu a marca de 100 milhões de consoles vendidos. Por ser recente, a penúltima geração dos videogames é conhecida até mesmo pelas crianças, o bem-sucedido PlayStation 2 da Sony, lançado no ano 2000, o qual continuou a história de sucesso do PlayStation e passou a ter mídias em formato de DVD, o GameCube da Nintendo, o sucesso natural do Nintendo 64 e a novidade Xbox da gigante do software da Microsoft. A mais recente geração de consoles se resume a 3 lançamentos das mesmas fabricantes da geração passada: PlayStation 3 da Sony, Wii da Nintendo e Xbox 360 da Microsoft. De fato, o mercado dos games só cresce a cada dia. Uma prova disso é o fato de que, 1999 a 2004, o mesmo faturou 21 bilhões de dólares, mesmo que 2 vezes o faturamento de todos os filmes de Hollywood no mesmo período. E hoje contamos com novos consoles e uma nova geração, por exemplo, o PlayStation 4 e o Xbox One.
Agora que tal falarmos um pouco dos 13 consoles que não deram certo? Dos 3 principais fabricantes de consoles de videogame na atualidade, que é a Microsoft, a Sony e a Nintendo, 2 são relativamente novatos na indústria. O PlayStation acabou de atingir a maioridade e o Xbox mal pôde ser considerado um adolescente. Mas antes da Microsoft havia a Sega e antes da Sony havia a Atari. A história dos videogames está cheia de consoles fracassados que, por causa do preço, concorrência ou mercado, não conseguiram atrair a atenção do público. Nossa jornada começa em 1982 com o lançamento do Vectrex. O Vectrex não era um console ruim numa época em que muitos arcades populares como Tempest e Black Zone usavam gráficos vetoriais. O Vectrex foi o primeiro e até o momento único a levar a mesma tecnologia para os lares. O aparelho era uma unidade completa, incluindo monitor CRT de tubo, monocromático, com folhas de plásticos colorido colocadas sobre ele para simular as cores. O Vectrex chegou na hora errada. Fortes vendas em novembro de 1982 incentivaram Milton Bradley, um fabricante de brinquedos, a comprar a General Consumer Electric, distribuidora do console, bem a tempo para a grande quebra do mercado de videogames nos Estados Unidos em 1983. A Milton Bradley perdeu milhões com o Vectrex e descontinuou em 1984. Mas mesmo 3 décadas depois, o Vectrex mantém fiéis seguidores que ainda lançam novos jogos para o aparelho. Nada mal para um fracasso comercial. Agora vamos falar da Lynx, da Atari. A Atari produziu alguns consoles terríveis ao longo dos anos, mas a Lynx não era um deles. Em parte porque foi desenvolvido por uma empresa chamada Epsi e apenas produzido e distribuído pela Atari. Lançado apenas um mês após o primeiro Game Boy, em termos técnicos, Lynx deixava o concorrente no chinelo. Ele tinha uma tela LCD colorida e iluminada e hardware para zoom e rotação de imagens, o que permitia a simulação de ambientes tridimensionais como no jogo Blue Lightning. Um predecessor de games modernos de combate aéreo como a série Ace Combat. Tenha em mente que o primeiro Game Boy com tela colorida só chegou ao mercado quase 10 anos depois, em 1998, e o primeiro portátil da Nintendo com uma tela iluminada só foi lançado em 2004. O Lynx era grandalhão e inicialmente custava o dobro do preço do Game Boy, e para piorar, não tinha muitos jogos que os games queriam. Assim como no caso do Vectrex, a Lynx ainda contava aí com uma comunidade de entusiastas. Em 2009, uma empresa norte-americana chamada Super Fight Team lançou o Zaku, o primeiro novo jogo para o console desde a década de 90. Agora vamos falar do Commodore 64 Game System. Foi o primeiro computador doméstico de baixo custo e por muitos anos dominou o mercado, acumulando uma impressionante biblioteca de jogos no caminho. O problema é que muitos desses jogos dependiam do teclado. Afinal de contas, o C64 era um computador. Mas isso não impediu que o Commodore International de criar o C64 Game System, o C64GS. Internamente, ele era exatamente igual a um Commodore 64, mas sem o teclado, e em teoria poderia rodar qualquer jogo em cartucho desenvolvido para o computador. Agora, o que deu errado com ele? Qualquer jogo, desde que por algum motivo ele tivesse sido desenvolvido sem uso do teclado em mente. Além disso, o C64GS vinha com um joystick terrível, apelidado de O Aniquilador, que tinha uma tendência a quebrar facilmente. Para você ter uma ideia do tamanho do problema, o Exterminador 2 Dia do Julgamento da Ocean Software foi um jogo especialmente desenvolvido para o C64GS, mas era simplesmente impossível de jogar, já que era necessário apertar a tecla T para iniciar uma partida. Tente encontrá-lo no Aniquilador. Agora vamos falar do CDI da Philips. Se o futuro dos jogos são os sistemas multimídia, como parece ser a opinião da Microsoft com o Xbox One? A empresa deve agradecer a Compact Disc Entertainment da CDI, um sistema desenvolvido pela Philips. Se o futuro dos jogos são os sistemas multimídia, como parece ser a opinião da Microsoft com o Xbox One, a empresa deve agradecer a Compact Disc Entertainment da CDI, um sistema desenvolvido pela Philips, que deveria ser uma mistura de CD player em um console de videogame, embora eu evite usar essa palavra perto desse fiasco que foi aí o CDI da Philips. A Philips apostou tudo na CDI, desenvolvendo um novo padrão de CDs interativos chamado GreekBook e até mesmo licenciando a tecnologia e outros fabricantes.
Mas o que deu errado nesse suposto console? A Philips vendeu seu console aos consumidores por um preço exorbitante, e inclui com ele alguns dos piores controles e jogos também de todos os tempos. E para piorar, a empresa usou personagens adorados da Nintendo em jogos terríveis, que se pareciam mais com um show de marionetes bizarro. A Philips fez uma parceria com a Nintendo para criar um CD-ROM para o Super NES, que acabou sendo cancelado, e como parte do acordo ganhou o direito de criar jogos como os personagens da Nintendo. Como resultado, a CDI recebeu alguns dos piores jogos da série, Mario e Zelda, em todos os tempos. Imperdoável. O Jaguar merece a honra de ser o sistema que matou a Atari, apesar de chegar ao mercado muito antes dos contemporâneos aí como a Sony PlayStation ou o Sega Saturno, e apesar das alegações da Atari de que ele era o único sistema de 64 bits. O console nunca conseguiu um sucesso. De 1993 a 1995, a Atari vendeu apenas 125 mil unidades. Em contraste, a Sony vendeu 100 mil PlayStation apenas nos Estados Unidos durante a primeira semana nas lojas, em setembro de 1995. Mas o que deu errado então com o Jaguar? O Jaguar estava provavelmente condenado antes mesmo do lançamento. Anos de vendas fracas mancharam a reputação da Atari no mercado de hardware, e o Jaguar se tornou vítima da hesitação dos consumidores. Os desenvolvedores não se interessaram em fazer jogos para um sistema que parecia destinado ao fracasso e tinha um bom número de bugs também, e os jogadores se recusavam a comprar aí um console sem jogos. O console teve alguns títulos de destaques como Alien vs Predador e Tempest 2000, mas não em número suficiente para salvá-lo. E o controle imenso com o teclado numérico enfiado no meio do caminho não ajudou nada. O controle do Jaguar pode ser o mais mal projetado em todos os tempos. O console foi descontinuado em 1996 e a divisão de hardware da Atari foi fechada. Agora vamos falar do 3DO, lançado em 1993. O 3DO não era uma ideia ruim. O fundador da 3DO Company, Trip Hawkins, imaginou uma central multimídia baseada em CD-ROMs, produzida por parceiros licenciados. Entre esses parceiros estão a Panasonic, Samsung, Goldstar e a atual LG, na qual os desenvolvedores poderiam reter a maior parte dos lucros. Então o que deu errado com o 3DO? O fracasso do 3DO começou com o número $699. Isto é quanto você teria que gastar em 1993 para ter um 3DO. Para justificar esse preço abusivo, a empresa tentou posicionar o aparelho como um componente top de linha de um sistema de entretenimento doméstico e não como console de videogame. Apesar de alguns ótimos jogos, com muitas versões de jogos de PC, o primeiro jogo na série Need for Speed, até mesmo uma versão bastante fiel ao arcade de Super Street Fighter 2, o 3DO vendeu pouco e foi abandonado em 1996. Seu sucessor, um projeto conhecido pelo codinome M2, foi vendido para a Panasonic, que abandonou a ideia em 1997 e usou parte da tecnologia em media players para o mercado profissional. O M2 também foi a base para alguns jogos de arcade da Konami, que não fizeram muito sucesso. Agora vamos falar do 32X, lançado em 1994, mas vamos direto ao assunto. O 32X não é um console, ele é um upgrade para o Mega Drive, que adicionava um processor de 32 bits e um novo sistema de áudio e vídeo ao console da Sega, que na época já tinha 6 anos de mercado. O 32X era plugado ao slot de cartucho do Mega Drive, e os jogos plugados a um slot no 32X. Gamers com mais dinheiro e espaço na sala poderiam acoplar ao conjunto um Mega CD, o Drive CD-ROM da Mega Drive, criando o 32X CD, um monstrinho cujo tamanho e feiura desafiava os limites do bom senso. Mas o que deu errado com ele então? A maioria dos jogos 32X eram jogos de Mega Drive com gráficos um pouquinho melhores e mais coloridos. E como um anjo da morte, a Sega anunciou um console sucessor, o Saturno, antes mesmo do lançamento do 32X, eliminando quaisquer chances de sucesso antes mesmo que as primeiras unidades saíssem da fábrica. E falando de Saturno, vamos falar nele, o Saturno da Sega, lançado em 1995. Tudo começou com um lançamento surpresa. Durante meses a Sega anunciou que o console seria lançado em setembro de 1995 e chegou a batizar o dia 2 de setembro daquele ano, um sábado, como Saturday,
que era somente uma brincadeira. Então, durante a sua palestra na primeira E3, Electronic Entertainment Expo, uma das principais feiras do mercado de videogames, o presidente da Sega of America, Tom Kalinske, chocou a todos os presentes anunciando aí que o Saturno estaria disponível imediatamente e com apenas 6 jogos, quase todos feitos pela Sega. Poxa, mas o que deu errado com o Saturno? Os desenvolvedores se revoltaram furiosos com o fato de que o lançamento surpresa lhes custou a oportunidade de lançar seus jogos junto com o console e aproveitando aí o interesse inicial dos gamers. Com tudo isso, um dos momentos mais importantes na história dos games, com o público da E3 ainda chocado com o anúncio da Sega, Steve Race, o presidente da Sony Computer Entertainment America, subiu ao palco durante a apresentação do PlayStation e fez o discurso de poucas palavras. 299? Se referindo ao preço do console, a plateia veio abaixo e o destino do Saturno estava selado. Agora vamos falar da Nintendo Virtual Boy. Muito antes do Oculus Rift, havia o Virtual Boy, o sistema de realidade virtual da Nintendo. Claro que, como cabe a um produto de 1995, o Virtual Boy era um tanto mais primitivo que o Rift, a sua tela colorida com a resolução Full HD. O Virtual Boy era capaz de exibir imagens em apenas uma cor, que era vermelha, e não era lá a realidade virtual, considerando que não havia qualquer sistema para rastrear o movimento da cabeça dos jogadores, e o efeito tridimensional era basicamente usado para dar uma sensação de profundidade aos jogos 2D, com os quais os jogadores já estavam mais acostumados. Jogar no Virtual Boy era basicamente como jogar um Super Nintendo meia-boca, em uma TV com defeito que só mostrava imagens em vermelho amarrada à sua cabeça. A Nintendo descontinuou o sistema apenas 7 meses após o seu lançamento nos Estados Unidos, e no total apenas 22 jogos foram produzidos para o console, e desde só 14 chegaram ao mercado norte-americano. Agora um console de nome muito engraçado que é o Apple Bandai Pinpin, lançado em 1995. Aqueles que hoje estão clamando pela entrada da Apple no mercado de consoles devem dar um passo atrás a ler sobre o console Pinpin. Em 1993, a fabricante japonesa Bandai procurou a Apple com a ideia de criar uma versão reduzida da plataforma Mac para o mercado de games, basicamente um console baseado no Mac OS. A Apple projetou a placa-mãe e a Bandai cuidou do design do gabinete. O controle era chamado de Applejack, mas se parecia com uma banana, e os parceiros decidiram enfiar um modem no console porque os consumidores disseram que queriam um aparelho pronto para a internet. Mas o que deu errado com essa banana, ou quer dizer, com esse console? Infelizmente, o que os consumidores não queriam era ter um console chamado Pinpin para começar. Agora vamos falar de um console que nunca foi lançado, que é o Phantom. A Infineon alegava que o console seria capaz de rodar todos os jogos de PC existentes na época de 2003, bem como títulos futuros também. E em vez de cartuchos ou DVDs para armazenar o conteúdo, os jogos seriam distribuídos via streaming através de uma loja online, mediante uma assinatura que custava $30 mensais. Era uma ideia muito audaciosa. Estamos falando de uma mistura de serviço streaming de games on-live com loja online Steam. E a Infineon também disse que o console chegaria às lojas com preço abaixo de $400. Coitado, mas o que deu errado com o Fantasma? O console não estava pronto no início de 2004 como prometido, então, depois de uma aparição estranha na E3 2004, perdeu a data de lançamento de novembro de 2004, e depois perdeu outra data de janeiro de 2005. Foi só em 2006 que a Infineon finalmente anunciou que o projeto foi indefinidamente suspenso devido a problemas financeiros. Agora vamos falar do Nokia N-Gage, lançado em 2003. De certa forma, N-Gage estava à frente de seu tempo. A Nokia pensou: ei, não seria legal se as pessoas pudessem jogar em seus smartphones? O que poderia ter dado errado? Sim, Nokia, a gente gostaria de jogar no ônibus um caminho para o trabalho. E para trocar os cartões onde eles eram armazenados, era necessário retirar a tampa traseira e a bateria do aparelho. Tente fazer isso dentro de um metrô lotado, por exemplo. Agora vamos falar do Tiger Telematics Gizmondo, lançado em 2005. Como N-Gage ou Gizmondo, não confunda com o site de tecnologia Gizmondo, que não tem nada a ver com essa história. Existia em um mundo bizarro onde ninguém tinha smartphone, mas todo mundo queria o que eles seriam capazes de fazer anos mais tarde. O Gizmondo tinha suporte Bluetooth, câmera GPS e podia enviar e receber mensagens de texto, e dizem que poderia até mesmo rodar jogos. Mas o que poderia ter dado errado? A
a Tiger Telemais vendeu apenas 25 mil unidades do aparelho, no total em toda a sua vida útil. Nos Estados Unidos ele só podia ser adquirido em quiosques estranhos em shopping centers. Em vez de lojas tradicionais, ele só tinha 14 jogos lançados. A Tiger Telemais foi à falência em fevereiro de 2006 após queimar centenas de milhões de dólares em um período de 2 anos, e o console foi descontinuando um ano após o lançamento. E nem falamos dos nomes, Gizmondo, sério? Sem falar em jogos como Stick Balls, algo como bolas grudentas, ou mais vendidos no console, e o genial MoMA, Can I Want Law, Mamãe, posso parar a grama, que não foi lançado. Por que será, né? Bom galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo e não deixe de se inscrever no canal para sempre receber as atualizações de vídeo. Favorite e compartilhe esse vídeo no seu Twitter, Facebook, que ajuda muito na divulgação. Passa na fanpage do canal no Facebook, que tá bem legal, é interativa, vocês vão gostar bastante. Não se esqueça de comentar, que a opinião de vocês é importante. Então é isso galera, até mais, beleza? Fui!